Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, sempre atualizando a notícia em primeira mão, trazendo aí notícias atualizadas diretamente de Brasília. Já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se, pessoal, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Dias Toffoli reclamou da vigilância da imprensa a respeito das viagens sem prestação de contas dos ministros do STF à Europa. O ministro, que está em Madrid para participar de um evento jurídico, disse à Folha que as reportagens publicadas são, abre aspas, absolutamente inadequadas, incorretas e injustas, fecha aspas. Para tentar justificar a participação dos ministros em eventos privados, Toffoli mencionou o volume de decisões tomadas pela Corte. Abro aspas aqui novamente para Toffoli. É o tribunal que no ano passado tomou colegiadamente mais de 15 mil decisões. Fecho aspas aqui, Silvio Navarro, para o ministro Dias Toffoli, que está incomodado com a patrulha, com a vigilância da imprensa sobre as excursões, aí, como você bem chamou, as viagens ao exterior dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu achei que o lugar de ministro do Supremo Tribunal Federal despachar era no gabinete, na Praça dos Três Poderes. Aliás, eu achei que era para isso que eles eram nomeados pelo presidente da República e sabatinados, pode colocar muitas aspas em sabatinados, pelo Senado Federal. Eu achei que essa era a função de um dos ministros, os 11 togados, defender a Constituição. Mas, ao que parece, tudo isso mudou no Brasil, embora a Carta de 1988 ainda estabeleça as prerrogativas de cada um dos três poderes harmônicos e independentes entre si, artigo 2º, mas acho que não. Eu acho que eles preferem falar de democracia e eleições em Londres, eles preferem ir a Madrid, eles preferem ir a Roma. Aliás, daqui a pouco completaremos um ano sem saber o que é que aconteceu no aeroporto Leonardo da Vinci, naquele entrevero, naquele bate-boca com os cidadãos de Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior de São Paulo, e o ministro Alexandre de Moraes e seu filho. Porque Dias Toffoli, esse mesmo, decretou sigilo sobre aquelas imagens. Que histórias elas contam? O que será de tão secreto que estão ali que o brasileiro que paga impostos não pode saber? O que o brasileiro não pode saber que aconteceu envolvendo um ministro do Supremo Tribunal Federal? E por que ir ao exterior? Porque me parece, sim, eu vou repetir, é excursão. Isso é excursão. Quem paga essas viagens? Quais interesses estão ali debaixo do cardápio de viagens, debaixo desses vouchers? Quais interesses? Não tem nenhum? Então é papel, sim, da imprensa fiscalizar, perguntar. Esse é o papel da imprensa. A imprensa a favor é a assessoria de imprensa. O papel da imprensa é fiscalizar todos os poderes. Então, se não tem nada a ser escondido, mostre, a começar pelas imagens do aeroporto Leonardo da Vinci em Roma. O brasileiro tem o direito de saber, até para se afastar, porque se houve ali qualquer tipo de agressão, aí sim cabe punição. Do contrário, eu acho que nós estamos vivendo em outro lugar, um outro regime, uma democracia relativa, ou já podemos passar para outro nome. Pois é, Piotr, o ministro Dias Toffoli criticou aí as reportagens que pediam prestação de contas, transparência nas viagens dos ministros, e aí ele volta e diz que são absolutamente inadequadas, incorretas, injustas. Mas ele não aponta, por exemplo, incorreta, errônea, falsa, ele não apontou absolutamente nada que tenha sido uma incorreção, alguma mentira nas reportagens que foram publicadas em relação às viagens dos ministros ao exterior. Ele, inclusive, está em Madrid nesse momento para mais um evento. Paulo, 2 pontos. Primeiramente, vou ao que você fez menção. Onde está a incorreção? Como o Silvio já mencionou aqui também,
na imprensa fazer o trabalho dela de cobrar, por exemplo, um órgão público que tem que ser regido, uma autoridade pública, pelo princípio da publicidade. Onde é injusto o trabalho do jornalista neste caso, ou da população em querer saber o que a autoridade, que é remunerada sim pelos impostos que ela recolhe, dá explicações sobre o que está fazendo. Inadequado por quê? Onde é que está a inadequação das críticas? Ministro, preciso que o senhor explique um pouco melhor o que o senhor quis dizer com inadequadas, incorretas e injustas. Mas vamos lá. O segundo ponto, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro ou o Superior Tribunal de Justiça assim, não são faróis assim do direito internacional para, digamos, andarem perambulando pelo mundo para dizer, olha, os caminhos que o direito internacional vai trilhar. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, estão neste momento sendo investigados dentro do Congresso americano por usurpar, por não cumprir a Constituição brasileira ou por se exceder no seu papel. Exceções que eu digo sobre a liberdade de expressão, uma garantia constitucional pétrea, ou seja, garantida com a maior possibilidade que uma Constituição pode fazer. Só uma nova Constituição pode, digamos, reformar esse entendimento. Ou seja, é pétreo. O Supremo está sendo investigado dentro do Congresso americano, ações de juízes, no caso Alexandre de Moraes, citado nominalmente pela deputada, pela congressista americana, agora há pouco eu citei o nome, Elvira Salazar, em que aponta justamente, podemos chamar o quê? De inadequações na aplicação da lei brasileira, de incorreções na aplicação e no entendimento da Constituição brasileira, ou de injustiça com relação ao cidadão, ou a um determinado grupo brasileiro de políticos, ou com um pensamento político divergente do que talvez pensa esse consórcio. Então, vamos lá. Democracia, ela é felizmente barulhenta. É melhor o Supremo, que deveria compreender isso, entender logo. Porque não tem nada de inadequadas, incorretas ou injustas. E se por acaso o Supremo vê alguma ofensa, alguma mentira, vai lá, na primeira instância, reclama e abre-se um processo. É assim, está na lei. Na lei. Acho que o Supremo conhece a lei. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral realiza hoje a eleição para escolher quem vai ocupar o cargo de presidente da Corte. O escolhido vai substituir o ministro Alexandre de Moraes, chefe do TSE desde agosto de 2022, cujo mandato termina no mês que vem. A eleição simbólica deve referendar a ministra Carmen Lúcia como próxima presidente da Corte Eleitoral. Isso porque o regimento interno do tribunal determina que a presidência e a vice-presidência sejam ocupadas pelos 2 representantes do STF mais antigos no TSE. No tribunal, como ministra titular desde 25 de agosto de 2022, Carmen Lúcia terá como vice o ministro Cássio Nunes Marques no tribunal desde maio de 2023. Já no lugar de Alexandre de Moraes, entra o ministro André Mendonça, que está em seu 2º biênio como ministro substituto. Ana, essa cerimônia está marcada aí para as 19 horas, já deve ter iniciado, não sei se atrasou ou não, enfim, mas é a cerimônia aí simbólica, passando o bastão aí no ministro Alexandre de Moraes, agora para a ministra Carmen Lúcia, que vai comandar o Tribunal Superior Eleitoral nesse momento e terá então como vice o ministro Cássio Nunes Marques. Paula, a pergunta é se a blindagem, a mão, né, dentro do Tribunal Superior Eleitoral do Alexandre de Moraes, se ela vai funcionar. Porque os arquivos do Twitter mostraram as mini-agências dentro do TSE que ordenaram exatamente ações ilegais, né, supostas, que supostamente, a gente tem que falar isso, né? Senão eles derrubam a gente, que supostamente teriam ordenado ações de banimento, de bloqueio, de derrubada de contas no Twitter. E o tal do, já nem me lembro mais, né? Centro, como é que chama mesmo, Paula? O CIEP, né? CIED, como é que é? CIED. CIED, é. Esse é outro puxadinho do Alexandre de Moraes, né? Porque isso tudo nada mais é do que
ele sai da presidência, mas não sai muito, né? A história da ministra Carmen Lúcia. É censura, mas só até segunda-feira, e a censura está até hoje. Então, a pergunta que fica é se esses subcomandos do Alexandre de Moraes dentro do TSE, se eles continuarão agindo contra a nossa democracia, a favor da mordaça, a favor do debate saudável, e colocar a pecha ali de desinformação em fake news em tudo aquilo que eles simplesmente não gostam de ouvir, não gostam de debater, que não querem dar as respostas. Como, por exemplo, agora, né, o Toffoli reclamando que a imprensa está fazendo o seu dever de informar as pessoas o que acontece na corte, né? Então, a pergunta é essa, mais uma coisa que o nosso Congresso precisa ficar de olho. Se esses subcomandos, essas subagências do Alexandre de Moraes dentro do TSE vão continuar agindo contra o cidadão brasileiro. E nesta segunda-feira, o governo Lula decidiu enviar 1 bilhão e 300 milhões de reais da Itaipu Binacional, estatal que controla a usina hidrelétrica no Paraná, na divisa com o Paraguai, para realizar obras à COP30. A Conferência do Clima da ONU vai ocorrer daqui a 1 ano e meio, em novembro de 2025. A decisão de mandar recursos para o Estado comandado por Jader Barbalho, aliado de Lula, mesmo em meio à tragédia na região sul do país, provocou críticas da oposição. A transferência do valor para socorrer as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul chegou a ser cogitada pela Câmara. Ontem, o deputado Danilo Forte, que relatou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, propôs o uso de recursos da Itaipu e da Eletrobras para auxiliar na reconstrução do Estado. Na sessão dessa segunda-feira, os deputados aprovaram o projeto que reconhece o estado de calamidade no Rio Grande do Sul. Na prática, a medida faz com que a verba destinada à reconstrução do Estado não seja contabilizada nas metas fiscais e no limite orçamentário que o governo federal deve cumprir neste ano de 2024. Paulo Eduardo Martins, segunda-feira, governo Lula, então, decide enviar um B de bola, 1 bilhão e 300 milhões da Itaipu para obras, realizar obras da COP30 daqui a 1 ano e meio. É isso mesmo? Obras no Pará. A Itaipu, que fica no Paraná, que impacta o Paraná. É claro que a parte brasileira da Itaipu pertence à União, mas há, inclusive, uma questão da formação da tarifa. A região norte não usa energia de Itaipu. O Pará não usa energia de Itaipu. Quem usa energia de Itaipu são os consumidores do sul, do sudeste e uma parte do centro-oeste. E quando a Itaipu tem sobra de dinheiro, porque ela parou de pagar a dívida, já terminou de pagar a dívida dela. Então, a sobra de caixa poderia ser usada para reduzir o preço da tarifa da Itaipu para esses consumidores. Mas não, o governo Lula, ao invés de fazer isso, ele usa essa sobra de caixa para fazer política que interessa a ele e não a população impactada pela construção e atuação da usina, inclusive. Manda lá para o Pará, porque ele precisa organizar lá o sarau dos ecologistas no mundo, para dizer como é que o mundo vai acabar, como é que vamos salvar e tal, toda essa discussão com o dinheiro da Itaipu, 1 bilhão e 300 milhões, porque perceberam que o lugar que eles escolheram para fazer essa festa não estava tão bonitinho, tão ajeitado o suficiente para fazer. Aí a Itaipu, que não presta contas a ninguém, excesso ao seu próprio conselho, foi a escolhida, né, para destinar esse 1 bilhão e 300 milhões lá para o pessoal do Jader Barbalho, né, que é governo Pará, domina aquele estado, para realizar a COP8. E o que torna tudo isso um grande escárnio é que é feito no momento em que o Rio Grande do Sul está debaixo d'água. Né? Então a Itaipu, da região sul, ela vai ajudar o Pará e não
o Rio Grande do Sul, que está precisando de tudo, de tudo e de tudo. Esse é o planejamento do governo Lula, dessa senhora Simone Tebet, né, da lógica que move esse governo. O uso político que eles fazem da Itaipu, e que inclusive eles ampliaram o escopo de atuação da usina, que agora pode dar dinheiro para um monte de município, que esse era o plano original, né, para eleger a turma do PT, ele é algo jamais visto. Tá? Agora extrapolou qualquer limite. A Itaipu do Paraná vai bancar o Pará. Bom, daqui a pouquinho a gente vai trazer a atualização do valor das doações dessa campanha. É isso aí, pessoal. Os parlamentares aí da direita, principalmente, levaram, né, mais denúncias até o tribunal lá dos Estados Unidos. Que bom que eles mostraram, deram atenção, né, a tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Já tem o nome certinho de qual é o ministro que está fazendo tudo isso. Tanto é que mostraram até a foto do ministro lá na sessão. Então, assim, vários parlamentares levando isso como vitória. Realmente podemos dizer que é uma vitória para o pessoal de direita, que levou esta denúncia até o Tribunal dos Estados Unidos. E que bom que também o Elon Musk deu toda essa atenção ao que estava acontecendo aqui no Brasil, porque muitos não se levantaram, muitos abaixavam a cabeça, e o Elon Musk não baixou, né, se levantou contra tudo que o ministro estava pedindo. Ele se levantou. Então, assim, foi essencial o começo com o Elon Musk, e agora, né, esses parlamentares levando tudo isso ao tribunal lá dos Estados Unidos. E em relação ao Rio Grande do Sul, pessoal, é vergonhoso, né? A gente esperar de um governo, a gente esperar ali a ministra Simone Tebet falando que não tem como mandar dinheiro porque os prefeitos não sabem o que está precisando. Esse governo aí se mostra tão incapaz, né? É tão incapaz um governo que não sabe não tem um plano para quando acontece uma catástrofe dentro do próprio país, né? Quem dirá se esse governo passasse por uma pandemia, pessoal? O que seria de toda aquela população? Se acharam ruim com Bolsonaro, meu Deus, Bolsonaro ainda conseguiu entregar o país no verde, cara. A economia estava no verde, ele pegou, já destruiu tudo. Pá. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, o seu like, o seu comentário é muito importante, ajuda no engajamento do vídeo e também no crescimento do canal. Desde já agradeço. Valeu!